Bom dia! E hoje vamos caminhar para o 20º dia, 20º capítulo do livro de Provérbios. Que coisa boa! 20 dias transformando o nosso entendimento, a nossa mentalidade, adquirindo sabedoria e o verdadeiro conhecimento através da palavra de Deus, o manual de Deus para as nossas vidas. Eu espero que você faça hoje um dia maravilhoso. Hoje é sábado e você tem a oportunidade de fazer algo diferente de todos os dias que você já viveu, de todos os sábados que você já viveu. Hoje é mais um dia e você tem a oportunidade de fazer algo novo. Faça algo novo, faça algo diferente. Algo que sai do seu automático, algo que te mobilize para um novo caminho para a sua vida. Hoje você tem essa oportunidade. Aproveite. Aproveite. Vamos lá para o livro de Provérbios, capítulo 20. Eu vou iniciar com o primeiro versículo que diz assim: Um vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçada. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Aqui a Bíblia está falando basicamente sobre domínio próprio, né? Sobre a questão das bebidas, o seu domínio das bebidas. Muitas pessoas não sabem ou não assumem que não tem esse domínio. E isso é muito perigoso, porque se existe uma coisa na nossa vida, se existe uma coisa nessa vida, é que nós precisamos aprender a liderar. Não necessariamente para ter que liderar uma equipe, para ter que liderar alguém, para ter que liderar algo, mas nós precisamos aprender a sermos líderes de nós mesmos. Nós precisamos aprender a liderar a nós mesmos, a administrar, a controlar os nossos impulsos, a controlar aquilo que tenta nos controlar. Porque acredite, se você não lidera a si mesmo, você não vai conseguir liderar mais nada com excelência. Você precisa ser líder de si mesmo. E o domínio próprio consiste nisso. Sabe aquela pessoa que hoje, sábado, né, por exemplo, aí vai para algum lugar, decide beber e fala, não, vou beber só um pouquinho. E ela não consegue se controlar. E ela acaba excedendo, passando vergonha, né? E aí eu abro um parênteses para questionar. Qual é a falta que está dentro de você, que faz com que você se exceda? Porque todo excesso denuncia uma falta. É falta de quê? É falta de quê que faz você beber a ponto de ficar sem a sã consciência? Que faz você beber para ficar embriagado, para procurar briga, para falar coisas que você não tem coragem de falar quando você está são? É a falta de quê? É a falta de se sentir amado, de se sentir amada? É a falta de coragem de resolver os seus problemas, de encarar de frente como uma pessoa adulta que você já é? É a falta de um exemplo porque você viu seus pais, os seus cuidadores bebendo e no meio de rodas e rindo, e aí você associou a bebida a algo bom, mas na verdade cada dia que passa só te faz destruir, porque quando termina aquele ápice de prazer, de bem-estar, você muitas vezes se pega com enxaqueca, dor de cabeça, ressaca, e os problemas continuam ali os mesmos, porque você na verdade fugiu deles e não correu para resolvê-los. Qual é a falta? Qual é a falta que denuncia nesse excesso de comportamento que você faz, causando mal a si mesmo e muitas vezes até as pessoas que estão ao seu redor, até as pessoas que você ama e que te amam também. Aprenda a dominar a si mesmo, porque não é sábio ser vencido por aquilo que é seu vício, por aquilo que te domina. Nessa vida, ou nós somos senhores daquilo que está ao nosso redor, dos nossos medos, das nossas paixões, das nossas vontades, dos nossos impulsos, das nossas emoções, ou nós somos senhores, ou nós somos servos.
Ou nós somos os que dominam, ou nós somos dominados. Tudo aquilo que nos irrita, tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que tira a nossa paz, tudo aquilo que nos conduz para aquilo é a nossa prisão. E nós só podemos sair dessa prisão quando nós temos consciência de que aquilo está nos aprisionando, de que aquilo está tirando a nossa liberdade, o nosso direito de escolha. Tem uma frase que eu falei e vou repetir. Libertei 1000 escravos, libertaria outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Então, mas você só consegue se libertar quando você chega no auge, que você atinge uma ira, mas aquela ira é tão grande que você bate na mesa assim, você diz, chega. Enquanto você não atinge essa ira para a vida que você está vivendo, para o casamento fracassado que você está empurrando, para a saúde que você está aturando, para a sua forma de cuidar de você, de lidar com as situações, para a sua relação com seus filhos, com o seu cônjuge. E quando você não bate na mesa e você diz, chega, essa não é a vida que eu quero. Enquanto você não ativa essa ira, não contra alguém, mas para uma ação, porque entenda a raiva. A ira ela pode te mobilizar para algo negativo ou pode te mobilizar para uma ação que pode transformar a sua vida. Mas você precisa se revoltar. Você precisa você precisa gerar dentro de você esse incômodo, essa falta de conformação, sabe? Não se conforme com aquilo que não vai bem. Não se conforme. Ative dentro de você essa ira e diz, chega. Chega. Quando você fizer isso, quando você se determinar a isso, a sua vida tomará um outro rumo. Mas isso é uma escolha sua. Honroso é para o homem desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Pessoa problemática. Você sabia que tem gente que é um vício emocional? Tem gente que atiça problema, gosta de problema, procura problema. Ela cresceu em um ambiente tão problemático, tão conturbado, que ela se tornou viciada naquilo. Entenda uma coisa, o nosso cérebro, ele se torna viciado naquilo que é excesso. Aquilo que foi repetido várias vezes acaba se tornando um vício. Aquilo que trouxe uma determinada carga ali automática no cérebro se torna um vício. Tem pessoas que não estão em problemas, mas procuram problema. Tá tudo bem em casa, mas procura uma coisinha para reclamar. Meu Deus. Você precisa ver a raiz desse vício. Você não precisa repetir os padrões da sua casa. É certo que inconscientemente nós tendemos a buscar contextos e situações que nos levem de volta para o ambiente da nossa infância. Sabe, se você cresceu num ambiente que você foi rejeitado, que você viu traição, que você foi abandonado, de brigas, inconscientemente você vai buscar situações, pessoas que tragam mais disso para você, pessoas que te traiam, pessoas que te abandonem, pessoas que te rejeitem, pessoas que vivam trazendo contenda. Mas essa não é a vida. Essa foi a vida que você aprendeu, mas você não precisa viver nesse ciclo. Você só precisa trazer clareza para você sair disso, para você sair dessa prisão. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Aquela pessoa que tem sede, assim, aquela pessoa que ela desperta porque a maioria estão dormindo, tá? Mas chega um auge da vida que a pessoa para e pensa, peraí, a vida é mais do que isso. Minha vida não é acordar às 5 horas da manhã, me arrumar e ir trabalhar para os outros ou ir trabalhar para mim mesma, simplesmente para pagar minhas contas, para pagar um boleto ou para ir passear um final de semana e acabou a vida. Minha vida é mais do que isso. Eu vim aqui para algo. Eu vim aqui não por um acaso, eu vim aqui por uma causa. E eu quero descobrir isso, eu quero descobrir por que eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Tantas pessoas morrem, tantas pessoas não chegam nem a nascer ou nascem, mas não sobrevivem.
Quantas pessoas hoje estão morrendo e eu estou vivo ainda, eu estou viva ainda? Peraí, por quê? Quantas vezes eu já passei pela morte, eu já vi a morte de perto e não morri? Por quê? Existe um propósito e eu quero descobrir o que é que eu vim fazer aqui. Sabe, essas pessoas, elas alcançaram o primeiro passo para descobrir o propósito da sua vida. Tem uma frase que diz: existem 2 dias importantes na vida do homem. O dia que ele nasce e o dia que ele descobre por que ele nasceu. Quando você descobre por que você nasceu, quando você descobre o propósito da sua vida, você começa a viver um dia após o outro de uma forma diferente. Porque você não vive mais um dia após o outro sem saber o porquê, mas você vive caminhando para o propósito. Você acorda com uma motivação maior, sabe? Porque você sabe por que você está fazendo algo. Você não está fazendo algo apenas para cumprir tabela, para cumprir metas, para cumprir o propósito de alguém, para cumprir a obrigação. Você vive com um destino, você vive com um foco, você sabe o que é que você quer e você sabe aonde que você vai chegar. Descubra isso. A sua vida vai ter um sabor diferente, vai ter um propósito diferente. O justo anda na sua integridade. Felizes são os filhos depois dele. Ou seja, a sua integridade vai fazer com que a sua descendência, as suas próximas gerações colham os frutos do seu comportamento, colham os frutos da sua justiça, colham os frutos do seu bem. Tem coisa melhor do que a gente, sabe, eu nunca morri, mas do que você morrer e deixar um legado, sabe, é você fechar os olhos e imaginar pessoas falando de você, daquilo que você construiu, seus filhos alicerçados na justiça, seus filhos cheios de propósito, cheios de um propósito de vida. Nossa, é você ter a sensação de que você veio e você cumpriu. Aquilo que você veio cumprir, você deixou o seu legado. Você morreu, mas você deixou pessoas amparadas, pessoas que aprenderam com você, pessoas que transformaram as suas vidas por causa da sua palavra, por causa do seu exemplo, por causa do seu comportamento, por causa do seu legado. Deixa um legado aqui na terra. Deixa uma história aqui na terra. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. As suas atitudes anunciam se você é uma pessoa pura, se você é uma pessoa reta, ou se você é uma pessoa que pratica o mal. Jesus, ele fala que pelo fruto conhecemos as árvores. E isso é bem verdadeiro, né? A gente olha assim para uma árvore, olha pelo fruto dela, a gente sabe que árvore é aquela. Se a gente olha a manga, a gente sabe que é mangueira, né? Se a gente olha para maçã, a gente sabe que é uma macieira. Pelo fruto nós conhecemos a árvore. Nós podemos olhar para a folha e não saber identificar. Mas quando nós olhamos para a fruta, para o fruto que está nela, nós sabemos quem ela é. Assim são os nossos comportamentos. Denuncia quem nós somos. Não ames o sono para que não empobreças. Abra os olhos e te fartará do teu próprio pão. Ou seja, ame seu trabalho. E aí você não vai precisar trabalhar nenhum dia sequer. Porque você ama tanto fazer aquilo que a consequência, o dinheiro chega a ser consequência. Sabe? Então, automaticamente, quando você ama fazer algo, o dinheiro se torna consequência. Você faz aquilo por amor. Eu não estou falando para você não fazer de graça. O trabalho é justo, tá? Você merece trabalhar, você merece receber e receber muito bem por aquilo que você faz. Mas procure fazer algo que você ama, aquilo que você, puxa, sabe? Se não precisasse de dinheiro, eu continuaria fazendo isso aqui. Porque eu amo fazer isso aqui. Busque isso. Isso vai trazer uma realização muito grande. Isso pode ter muito a ver com o seu propósito. Porque independente do cargo, independente do salário, todos nós estamos aqui para servir. O juiz,
o doutor, o engenheiro, o médico, eles são servos. Independente do valor que eles recebam, eles são servos. Encontre aquilo que você ama fazer, para que você sirva aos outros com alegria e você seja muito bem recompensado por isso. Porque quando nós fazemos com amor, nós fazemos com excelência. E todas as pessoas que fazem com excelência o seu trabalho e entende o seu valor, entende que aquilo é a sua fonte de retorno, de vida, sabe? Aprenda a valorizar o seu trabalho. Você não está dando nada aos outros, você está trabalhando e você tem o direito de cobrar com excelência, de cobrar com valor, sabe? Colocando o seu valor. Não colocando apenas o valor agregado do produto, daquilo que você faz, mas colocando o seu valor. Colocando o seu esforço, a sua dedicação, colocando os investimentos que você depositou para aprender aquilo, para dominar aquilo. Seja excelente naquilo que você faz. Seja excelente. Valorize-se para que as pessoas te valorizem. E você vai ser recompensado. Quando você se tornar excelente naquilo, automaticamente as pessoas irão saber. Não, eu quero fazer com fulano porque fulano é excelente. Não, eu quero ser atendida com fulana porque fulana, ela é excelente. Ela é excelente. A ouro e a abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joias preciosas. A forma como você fala pode ser coisas tolas, como pode ser coisa semelhante a pedras preciosas. Então, pondere o seu falar. Pense antes de falar. Analise o que você vai falar, para que dos seus lábios saiam espadas direcionadas, flechas que acertam o alvo, o coração das pessoas. Flechas que saem em um tiro certeiro, que saiam como rios, como fontes de águas vivas, que possam lavar o coração daqueles que ouvem, que possam limpar o coração daqueles que ouvem. Suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. A Bíblia está falando que quando uma pessoa aceita suborno, aceita algo ilícito, no começo pode lhe parecer bom, pode lhe parecer como pão, mas no final aquilo começa a trazer uma tortura tão grande e parece como se você tivesse a boca cheia de pedras. Judas, quando ele aceitou vender Jesus, aceitou trair Jesus, ele achou maravilhoso as 30 moedas de prata. Mas depois ele foi tomado por uma culpa tão grande, por um arrependimento tão grande. E a culpa é algo terrível, porque a culpa ela vai te levar só para o fundo, sabe? Para um profundo. Por isso, se você carrega a culpa de alguma coisa que lhe aconteceu, de alguma coisa que você fez, de alguma coisa do seu passado, repense sobre isso, reflita sobre isso. Se perdoe, porque você pode acabar afundando. Você pode acabar cometendo coisas que vai te fazer afundar cada vez mais, não necessariamente a morte, porque Judas, ele mesmo se matou. Mas talvez você não tenha coragem de cometer esse ato, mas inconscientemente você acaba se colocando em situações de punição. Por quê? Pense comigo. Se uma pessoa é culpada, o que a culpa vai causar? A culpa pede por punição. A culpa gera um sentimento de punição. Você precisa ser punido, você precisa ser julgado, você precisa, sabe, ser aprisionado. Então, é isso que você faz com você quando você carrega a culpa. Inconscientemente você faz isso com você. Pode vir uma excelente oportunidade, mas o fato de você sentir culpa, o fato de você achar que você não merece, você vai acabar se sabotando. Você vai acabar perdendo aquela oportunidade. Você vai acabar criando situações que façam com que você não usufrua daquela oportunidade. Por quê? Porque existe uma culpa dentro de você. Então a culpa ela sempre vai pedir por punição. Bom dia! Então analise qual é o sentimento que você carrega. Porque isso vai fazer com que você lide com isso.
acabe se conduzindo por aquilo. Se você carrega a culpa dentro de você automaticamente, de forma inconsciente, você não tem consciência, mas você acaba se colocando em situações que vai fazer com que você entregue o bem que lhe aconteceu, que faça com que você não domine aquilo que veio para as suas mãos, aquilo de bom que veio para as suas mãos, porque automaticamente você se considera não merecedor daquilo, você carrega uma culpa que faz com que você não se dê o direito de se permitir uma nova oportunidade. Por isso, reveja isso. Reveja. Judas, ele carregou uma culpa tão excessiva. E aí eu quero colocar um outro exemplo de uma pessoa que também passou por uma situação ali naquele momento. Pedro também traiu Jesus. Quando ele negou Jesus, quando ele fingiu que não conhecia Jesus, que não fazia nem parte do ministério de Jesus, as pessoas, quando Jesus estava prestes a ser crucificado, algumas pessoas olharam para Pedro e diziam: nossa, eu conheço você andava com ele. Né? Até o seu jeito denuncia, você andava com ele, você conhecia ele. E Pedro disse: não, eu não conheço ele. Ou seja, Pedro também negou a Jesus. Pedro também traiu Jesus. Pedro também se arrependeu. Mas sabe qual foi a diferença entre Pedro e Judas? É que Pedro se perdoou. Pedro, ele aceitou o perdão de Jesus. Pedro, ele trocou a culpa pelo perdão. Faça o mesmo. O que você fez no passado que pode trazer culpa para você, entenda, encare que foi o seu melhor. Foi o melhor que você podia dar naquele momento. Foi o melhor que você aceitou naquele momento. Você tinha os recursos emocionais daquele momento e os recursos emocionais que você tinha naquele momento te fez aceitar, te fez suportar, te fez agir daquela forma. Por isso, deixa o passado no passado. Jesus não te condena mais. Ele te perdoa. Mas prossiga e não peques mais. Olhe para o seu passado não como lugar de morada, mas como lugar para você examinar o que foi que você fez, o que foi que você aprendeu, para que você hoje possa tomar um novo rumo. Porque as coisas velhas se passaram. E diz que tudo se faz novo. Hoje é um novo dia. E você tem a oportunidade de viver o hoje, sem se condenar pelas coisas que já passaram. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem abre os lábios. O mexeriqueiro não é uma pessoa que vai te trazer sabedoria. Portanto, não se junte com ele. A Bíblia fala no livro de Salmos, no capítulo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se atenta no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantado junto a ribeiros, junto a águas, cujos seus frutos dão no tempo certo, a sua folhagem, as suas folhas não caem. E tudo quanto ele faz, prospera. Tudo quanto o justo faz, prospera. O mexeriqueiro não tem nada de próspero na sua vida. Talvez o fato dele falar da vida dos outros é justamente porque ele acha a vida dele uma bosta. Porque quem cuida da sua vida não tem tempo para estar falando da vida dos outros. Não tem tempo para estar opinando a vida dos outros, sabe? Quando nós examinamos a nós mesmos e nós enxergamos que nós precisamos mudar e melhorar muito, nós não temos coragem de levantar uma pedra para atirar em alguém. Portanto, quando você ouvir alguém falando mal de outro, acusando ou apontando o outro, lembre-se de você. Lembre-se daquilo que você precisa melhorar. As pessoas têm coragem de fazer isso porque elas olham muitas vezes a falha de alguém, o pecado de alguém, só pelo fato de ser diferente do dela. Mas isso não significa que ela não tenha pecado. Isso não significa que ela não tem falha. Né? Quando eu olho para o pecado de alguém e me ouso a falar, isso não esconde o meu pecado. Isso não diz que eu não tenho pecado.
Talvez eu tenha pecado diferente, talvez eu tenha falha diferente. Mas eu não sou melhor do que aquela pessoa. O olhar para alguém caído, o olhar para alguém que falhou, só me traz ainda mais consciência de que eu preciso me cuidar para que eu não caia também. A Bíblia fala: aquele que está de pé, ou seja, é um estado, não é uma certeza, é um momento. Estar de pé não significa ficar o tempo todo em pé. Nós iremos cair, nós iremos falhar. Mas a Bíblia fala: cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. Ai, Jussiara, caí. Até nisso a Bíblia fala. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não permaneça caído. Olhe para o alto, peça ajuda a Deus, peça socorro, peça perdão, se arrependa, sacode a poeira e levanta. E tire alguma lição daquilo que veio para te ensinar. O que foi que você aprendeu com sua queda? Com certeza você vai se levantar muito mais forte para levantar outras pessoas que também caíram. Não digas: vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Ou seja, não se atenha a se vingar das pessoas. Sente-se à porta de sua casa e verás passar o cadáver em meio. Essa frase aqui, um dia desses. Ou seja, a Bíblia também fala que de Deus é a vingança. Aquilo que o homem semear, ele também colherá. Descansa o teu coração. Se preocupe com o que você vai fazer com o que fizeram com você. O que lhe aconteceu é só 10%. O que você vai fazer com o que lhe aconteceu é que é decisivo, é 90%. Portanto, deixe que cada um colha o fruto das suas ações. Continua seguindo o seu caminho. Pega o que te aconteceu e bota energia nisso. Para ser ainda mais forte, para ser ainda mais sábio, para ser ainda mais resiliente, ainda mais maduro. E segue. Cada um colherá do fruto das suas mãos. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? A Bíblia fala que quem conhecerá a mente do Senhor? Ninguém conhece. Só Deus, Ele sabe os planos e os caminhos que Ele tem ao nosso respeito. Mas Ele nos garante caminhos de bem. Ainda que nós não entendamos, e não entender é um dilema para nós. Porque nós fomos feitos por Deus para dominar a terra, para dominar sobre todas as coisas, e né, a ciência, a evolução, a tecnologia tem mostrado isso, o homem tem dominado. Mas muitas vezes, quando nos deparamos com a nossa própria vida, nós perdemos o domínio. Mas isso é bom. Que bom que muitas vezes perdemos o domínio. Que bom que muitas vezes nós perdemos o controle. Que bom que muitas vezes os nossos planos não dão certo. Que bom que muitas vezes as nossas orações não são atendidas da forma como nós queríamos. Isso significa que o amor de Deus está nos dominando. Significa que o cuidado de Deus está nos conduzindo, ainda que nós não conheçamos o caminho. Mas Ele está no controle. E isso é muito bom. Isso significa que Ele nos ama tanto, que Ele nos carrega e nos conduz. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. É através do nosso espírito que Deus fala com a gente. Aí talvez você pare e pense: Jussiara, eu sinto umas coisas assim que eu não sei explicar direito, mas eu não sou crente, eu não vou para a igreja, eu não tenho essa comunhão assim como as pessoas religiosas têm. E quem disse que você precisa ser religioso para ter contato com Deus? Você tem um espírito. O fato de você ter um espírito já te coloca em contato com o mundo espiritual. O mundo espiritual é real para todas as pessoas. A Bíblia fala que Deus é espírito. Deus, ele não se revela para alguém que é religioso. Deus, ele se revela para todo aquele que tem espírito, e ele pode usar quem ele quiser. E ele pode falar com quem ele quiser. Por isso que talvez você tenha sonhos, você tenha pressentimentos, você tenha impressões, você tenha até visões.
Tem pessoas que não colocam o pé na igreja, mas tem essas coisas. E é o que, Jussiara? É o Espírito de Deus. É Deus, é os Espíritos. E aí, eu quero abrir um parênteses aqui, né? Pode ser tanto o Espírito de Deus como pode não ser. E aí você precisa ter discernimento para saber se é de Deus ou se não é. Mas eu vou te dar logo uma deixa. Tudo aquilo que é de Deus vem para te preparar, vem para te fortalecer e traz paz ao seu coração. Te adverte, te alerta, te prepara, te avisa de algo, te prepara para algo, mas não vai te trazer opressão, sabe? Pode te revelar algumas coisas, pode te revelar acerca do mundo espiritual, o que é que está acontecendo, mas vai te revelar para que você encare aquilo, para que você haja, para que você se prepare para enfrentar aquilo. Entende? Mas Deus, ele revela, ele se revela. Ele é o alto que se revela. E é através do teu espírito que ele se revela com você. Quanto mais você alimenta o seu espírito, seja através de orações, seja através da leitura da palavra, seja através de um jejum, sabe? É você renunciar um tempo. Poxa, hoje eu vou renunciar, vou passar a manhã inteira sem tomar café, sem beber café ou sem comer nada. Hoje eu vou passar a manhã toda só bebendo água. Hoje eu quero sensibilizar o meu espírito, meu filho. Faço não, viu? Você vai ficar uma tocha. Você corre o risco de ficar uma tocha. Por onde você passar, demônio sai correndo. Tu fica cheio. Se você não quiser ficar cheio, não faz isso não. Se tu não quiser adquirir autoridade e sensibilidade, não faz isso não. Mas se você quiser estar sensível, aí tu taca-lhe pau. Falar como aquele menino, taca-lhe pau, filho. Busque ao Senhor. Seus olhos vão se abrir de uma maneira poderosa. Deus vai se revelar a você de uma maneira poderosa. Mas ele só encontra legalidade no seu espírito. Se o seu espírito não estiver aberto, ele não entra. Jesus, ele fala no livro de Apocalipse, eis que eu estou à porta e bato. Ele não invade. Quem invade é o diabo. O diabo invade, arromba, destrói. Jesus não. Jesus é educado. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Cearei com ele, comerei com ele e ele comigo. Portanto, Jesus, ele aguarda só o abrir da sua porta, a porta do seu coração, a porta da busca, a porta do desejo de querer a ele. E ele vai se revelar a você, um dia após o outro, um dia de cada vez. Portanto, se permita a conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo, que ele quer se revelar a você. Ele ama você, viu? Desejo que você faça um ótimo dia, um lindo sábado, e que a sua vida possa tocar hoje de uma forma poderosa e amorosa a outras vidas. Beijo, até amanhã, se Deus quiser.